Olá, hoje eu tô aqui pra gente explicar um pouco sobre o curso de baralho comum, significado e métodos. Quando eu coloco Joelma Moraes, porque eu vou colocar muito nesse curso dos ensinamentos da minha cigana, dos ensinamentos da teoria que ela me coloca, das cobranças, de certa forma, e postura que ela me coloca. Então, eu posso dizer que esse curso de baralho comum, ele vai dar um certo diferencial em relação aos outros cursos que eu já dei, porque os videoaulas de tarô são métodos, são colocações em cima de situações, de uma forma baseado a teorias e teorias de vários livros, de vários tipos de ensinamento que eu tive no decorrer da minha vida em relação a essa minha profissão. Né? Vou fazer 25 anos agora que eu jogo tarô, que eu estudo tarô, que eu trabalho com tarô, com baralho cigano e com baralho comum. O baralho comum ele foi apresentado, como eu já falei há um tempo atrás, por uma senhorinha que fazia jogo de baralho comum. E eu ia lá por curiosidade, tinha 13, 14 anos, adorava. Ela morava numa casinha tão pequenininha. Na verdade não era casa, era um quarto. Onde ela morava de favor com uma mulher e um meninozinho, na época. E ela tinha que jogar um baralho ou outro para poder ganhar algum dinheiro, para ganhar ou levar alguma coisa. Então isso eu já contei essa história. E ela morreu na miséria. Sem nada. Vivendo de favor. E isso, eu costumo sempre dizer que a gente tem que ter muito cuidado com a porta que a gente abre, para com que a gente possa manter-se com ela aberta. Porque uma vez que ela se fecha, dificilmente a gente vai conseguir abrir de novo. Poucas as pessoas que têm esse arrependimento, ou até mesmo uma nobreza de alma, que possa ter esse reconhecimento de uma força superior e essa segunda chance. Ela me contava sempre que quando ela era mais nova, ela jogava baralho e que ela era linda. E que ela tinha muitos homens, que para a época ela era taxada como mulher da vida, ela tinha sido viúva muito jovem e ela tinha começado a ganhar o dinheiro com a beleza dela e com as cartas dela. Através disso ela foi seduzida pelo poder, pelo desejo de ter, pelo desejo de fazer, jogar as cartas para aquelas pessoas ricas, pessoas da sociedade na época, tudo muito, como hoje em dia não mudou muito, né? As pessoas são um pouco falso moralista em relação a isso. E ela contou, eu ficava horas esquecida lá conversando com ela. Ela tinha uma necessidade muito grande de falar. E não era à toa que eu tinha sido colocado frente a frente com ela. Eu só vivia fugindo de casa para ir para lá. Eu adorava conversar com ela. Até hoje eu tenho uma afinidade com pessoas idosas muito grande. Das pessoas chegarem perto de mim, conversarem. Não é à toa que a minha cigana é uma cigana velha, uma cigana, é a dona cigana, como ela gosta de ser chamada. E o nome dela, ela não quer que ninguém, nunca posso pronunciar para ninguém. E ela se chama sempre como Dona Cigana. É uma senhora, uma mulher bem já ela é uma cigana velha, como ela se chama, né? E ela tem conhecimento de sobra. Então, ela, sempre nas minhas meditações, eu sigo os seus conselhos. Apesar de vez em quando você dá uma teimosia e você vê lá na frente, quebra a cara e se emenda e aprende com. Eu sou uma excelente aluna. Eu costumo dizer que eu sou uma excelente aluna. E o baralho sempre foi me colocado frente a frente. Sempre teve essa tentação do baralho vir para minhas mãos, de pessoas pegarem revista e me dar, e ter ali aquelas revistas com baralho comum ensinando o significado. Sempre, 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 sempre. Isso me chamou. Então é algo que eu sei que é para mim, né? É algo que eu sei que tem uma missão ali dentro da minha mediunidade. Porque a minha mediunidade, ela é para clara evidência nas cartas. Como existem muitas pessoas que têm essa mediunidade. Pessoas que jogam baralho divinamente bem através da intuição pura. Mas que são pessoas que não conseguem sair daquela limitação, não conseguem prosperar dentro de um negócio. Porque eu aprendi que a gente tem que ter a conduta moral e a conduta espiritual. E respeitar
o vínculo material que isso pode ser, até que ponto isso pode ser fornecido a você. Eu costumo dizer sempre que venha o dinheiro para que eu possa honrar meus compromissos e viver decentemente. Nunca me deixei, mas isso é da minha personalidade também, nunca me deixei tentar pela sedução de ganhar algum dinheiro em vantagens, sabe? Como já aconteceu de pessoas me oferecerem isso, aquilo, outro, como uma forma de vantagem, de jogar a hora que elas querem, aos momentos. Então, eu sempre fui. Quem me conhece sabe que muitas vezes eu digo não, não faço e acabou-se. Não tem quem faça. Pode vir com ouro em pó. Isso eu sempre tive isso comigo. E com o passar do tempo eu fui aperfeiçoando. Então a dona Iracema, o nome dela, a falecida, ela já faleceu. Ela já era bem velha na época. E ela me dizia que tinha ganhado muito dinheiro e que tinha terminado a vida dela ali, naquele lugar. Aí eu perguntei, mas por que a senhora ficou aqui? Por que a senhora foi abandonada pelo filho que tinha? E porque o filho dizia assim, que tinha vergonha dela, porque ela jogava carta. E viveu nas casas fazendo faxina depois dos 60 anos. Eu conheci ela deve ter uns 75 por aí. E ela disse que começou a fazer faxina e conheceu essa mulher numa casa de uma pessoa. E essa mulher chamou ela para ir morar, porque ela não tinha para onde ir. Mas que ela só tinha uma caminha lá, só cabia uma cama e pronto. Depois, com o tempo, ela foi sendo muito maltratada por essa senhora que morava lá. Humilhada, mas ela não tinha para onde ir. A mulher obrigava ela a arranjar cliente e levar dinheiro para dentro de casa, porque não estava mais trabalhando, estava doente também. E tinha um filho pequeno e um neto, na verdade, era o neto dela. E ela foi me contando que ela perdeu tudo, que ela tinha casa, que ela tinha 2 homens que bancavam ela, que ela tinha uma pombagira de frente. E um belo dia ela se apaixonou loucamente por um homem que não tinha um pau para dar em doido, como diz aqui. E aí ela começou a perder tudo, porque ela começou a deixar o bem bom, aquilo que a cigana que acompanhava ela, que ela alimentava, que era uma cigana de rua, era uma cigana pombagira, e que tudo que ela alimentava, então era um pacto, era uma troca. E aí é onde eu quero chegar. Tudo que se faz um pacto é perigoso. Porque você, a partir do momento que você está ligado àquela entidade, e aquela entidade ela tomou posse da sua vida, você não pode, você começar a fazer coisas, elas começam a lhe boicotar. Isso aí todo mundo sabe disso, quem trabalha com energia sabe que isso é verdade. Ela começa a lhe cobrar, ela começa a boicotar. Então quando ela começou a abrir mão de jogar carta, em função desse amor, dessa paixão, que ela dispensou os 2 homens que sustentavam ela começou a passar fome. E esse homem começou a fazer ela sofrer, voltou para a mulher, nunca assumiu ela sofreu que nem sovaco de aleijado, como diz aqui. E ela começou a declinar, ela começou a tentar jogar cartas e ela não conseguia mais jogar, ela não conseguia mais acertar. As pessoas começavam a falar mal dela, ela começou a perder clientes. E ela disse que simplesmente, um belo dia procurou o filho, e o filho disse que não podia fazer nada por ela. O máximo que podia era tentar aposentá-la. Na época, pelo Fundo Rural, se eu não me engano. Porque ela não tinha carteira assinada nem nada, naquela época as pessoas não tinham. E tentou e não conseguiu. Ela não tinha nem o dinheiro da aposentadoria. E ele simplesmente disse, olha, eu não tenho nada com a senhora, não. A senhora fez a escolha da vida da senhora, a senhora siga a sua vida. Ele não teve um pingo de compaixão. Então até o filho, sangue, abandonou ela. Ela disse que se viu sozinha, num banco de uma praça, vendo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Foi tirado tudo gradualmente. Claro que as coisas foi gradual, ela foi me contando, foi gradual. Então quando você começa a perceber que certos pactos que você faz é perigoso, em troca de um homem, em troca de um dinheiro, em troca de seja lá do que for, porque essa cobrança ela acontece. E na espiritualidade, principalmente quem lida com o baralho comum, tem a tendência a atrair essas entidades que começam a lhe dar clarividência,
que começam a lhe dar facinho e começam a lhe cobrar. Aí você começa assim, primeiro você tem a sensação de poder, de que tá tudo dando certo, de que você está conseguindo. Depois você começa a sentir a obrigação de ter que fazer, seguir à risca aquilo que é determinado por aquela entidade. Quando a entidade ela está em evolução com você, a minha cigana ela está em evolução comigo, ela tem uma ligação de outras vidas comigo. Ela é uma segundo ela já foi minha mãe de sangue, né, terrena. E ela faltou e cumpriu uma missão comigo. E essa missão veio através da ajuda espiritual e como pessoa não me deixar corromper, não me deixar seduzir. Essa é a missão dela comigo e a vidência, a clarividência que ela me dá em relação a alguns pontos, algumas coisas. Tanto que eu posso ver até tal lugar. Daqui para lá eu não consigo ver. Só me é permitido por Deus e a missão que ela tem comigo, aquilo que é necessário em limite de tempo. E aquilo que está predisposto. O dom da adivinhação, da vidência, de adivinhar, não é dado por espíritos que são elevados. Por quê? Porque é contra a lei de Deus. O que é dado para você é o poder da clarividência, da orientação, do conhecimento, dentro de limites. E o baralho comum, ele tem essa visão. Ele vai lhe dando situações ali dentro de situações de limites. Quando você começa a se escravizar dentro de uma entidade, eu não estou julgando ninguém que faça isso, de jeito nenhum, longe de mim. Eu estou explicando como é que acontece e quando começa o declínio, quando começa a cobrança, quando você começa a se revoltar contra aquela servidão e você começa a ser cobrado e você começa a sofrer as consequências em relação a essas cobranças. Você tem a obrigação de dar, de servir, de fazer, de acontecer. Chega um momento que você cansa. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a se apaixona, não quer mais saber de nada. Quando eu tinha muito isso, eu tenho muito respeito pela pombagira cigana. Gosto muito dela, quando a gente vai falar que ela vem, ela me salda, eu saldo ela. Mas eu comecei a ir por um caminho há um tempo atrás, há anos atrás, muitos anos atrás, antes de eu ter minha filha. E ela não queria de jeito nenhum que eu me casasse e que eu tivesse filhos. Quando isso aconteceu, quando eu engravidei, ela se afastou de mim bruscamente. Quem me conheceu na época da gravidez sabe que eu não estou mentindo. Eu fiquei deformada. Aquele encanto que eu tinha da beleza dela na minha frente sumiu. Eu fiquei toda manchada, eu fiquei escura. Eu branca, fiquei morena. Eu sofri a minha gravidez toda com alergia, com quintura no corpo, parecia que tinha mandado, era um defumado de pimenta. Mas minha filha nasceu saudável, porque eu nunca deixei de crer num poder de Deus superior e que aquela criança viria saudável, viria para ser feliz, eu no meu relacionamento era um inferno e era uma situação muito complicada, era a desilusão. Então é como se eu tivesse sido cobrada por aquilo ali, por aquela desobediência. Foi quando essa cigana que hoje está comigo se apresentou a mim e disse: vamos lá, eu vou lhe ajudar. E eu comecei a diminuir velas. Então, eu estou falando tudo isso aqui, eu estou explicando a minha experiência a diminuir, acender velas. Comecei a fazer mais orações, fazer texto, tanto que eu me peguei muito com Santa Catarina de Sena na época, fiz muita oração para me acalmar e tudo, e a Virgem Maria. E esses espíritos elevados, me mostraram um outro lado, aonde eu tive que ter toda uma resignação de aceitar aquele período de sacrifício e tal, e depois que eu passei mais ou menos uns 4, 5 anos de penitência, até com que eu conseguisse um belo dia, eu orando, rezando, alguém chegou para mim e disse, eu digo que foi Deus, porque eu estava olhando para o céu: faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta que você vai ter
a nova chance. Vamos dizer assim. Na época eu nem me lembro como foi. Você vai fazer o caminho de volta. Eu me lembro muito bem disso, dessa frase. Faça o caminho de volta. E o que foi que eu fui fazer? Eu entendi que eu voltasse a jogar cartas, voltasse com todo o gás, porque na época eu estava dividida entre vender roupas, ter minha lojinha, porque eu tinha minha lojinha, e atender. E eu estava dividida. Nessa divisão, eu estava começando a ter um prejuízo na loja, porque eu estava tirando dos meus atendimentos para repor na loja. E fui deixando vender as coisas e fechei, parei de vender. E me dediquei. Foi quando eu comecei a fazer o vídeo no YouTube, quando eu comecei a levantar. Fazer o caminho de volta, porque na época fazia rádio, há anos atrás. Participava e tudo. Então, eu entendi isso. Quando de repente aconteceu o negócio do YouTube, tudo, eu comecei a ter uma nova chance. E o baralho comum foi que me fez ser conhecida no YouTube. Então, ele veio de novo para minha mão, como quem diz assim, agora você vai ter uma nova chance. E use esse conhecimento e sempre deixando muito claro, não é você que está adivinhando nada. São as cartas que estão lhe dizendo e você está sendo apenas a tradutora. Então, dentro dessa humildade, porque seria um teste de humildade. Você imagina milhares de pessoas, milhares não, né? Pretensão minha. Várias pessoas lhe elogiando, lhe dizendo, lhe mostrando, e você tendo que se segurar para não ter vaidade, para não se alimentar dentro dessa vaidade. Os atritos, as picuinhas, a questão de rivalidades, essas coisinhas, eu fui digerindo e fui deixando para lá. E fui focando naquilo que eu tinha que fazer, jogar minhas cartas, posso errar, posso acertar, posso atender uma pessoa, a pessoa adorar, posso atender outra pessoa detestar. E isso não me abalar, porque eu não posso querer ser acima do bem e do mal. Eu não posso querer ser perfeita, eu não posso querer ser a bam. De jeito nenhum. Quem vem pra mim é porque tem empatia comigo, a gente tem essa sintonia, eu consigo lhe orientar e consigo lhe colocar. Se eu não conseguir, então você só vem uma vez, não vem mais, vai pra outra pessoa, já você encontra outra pessoa, você consegue ter essa energia. E eu aprendi a entender isso e não me deixar afetar no meu orgulho, no meu ego, no meu não. E tratar tudo de uma forma simples. Você colocou, você disse tudo, você acertou, aconteceu isso, eu quero que você veja de novo. Você disse aquilo, mas aquilo não aconteceu. Você... Paciência. Eu tava lendo o jogo. Se de alguma forma eu me deixei influenciar por algum campo energético negativo, por alguma influência de zombeteiro, infelizmente, nós somos humanos. Isso pode acontecer. Então eu aprendi muito com a dona Iracema essa coisa desse medo que eu fiquei de fazer estripulia, de ousar, de acender vela para Deus e outra para o diabo, como as pessoas fazem. E eu comecei a ter muito cuidado com esse tipo de energia, de entidade, de vibrações. Porque é perigoso. É fato. Né? Porque às vezes a gente está lidando com o invisível. A gente não sabe o que aquilo ali tem. E o conhecimento, os obeteiros, os brincalhões, aqueles que lhe expõem ao ridículo, né? Então isso é muito perigoso. Aquilo que você tem que ter um equilíbrio. Eu procuro fazer tudo dentro de um equilíbrio para mim não correr o risco de declinar. Procuro estar muito limpa espiritualmente. Procuro estar limpa energeticamente. Eu procuro limpar os pensamentos quando vem algum pensamento de raiva, de despeito, de ego inflado. Eu piso no freio. Eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas pessoas famosas, e eu não me deixo levar. Eu vou até um certo lugar, eu freio. Existe uma vozinha que é a minha cigana que diz assim: tá bom, não passo daí não. Aí eu volto para trás, fico quietinha. Eu comecei com o site, começou a vender muito, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me sentir escrava daquilo ali. Parei o site. Algumas pessoas, o banho foi maravilhoso. Aí outras pessoas, não, o banho pra mim não funcionou. Aí não sei o que, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí manda isso, manda aquilo. Eu comecei a me dividir. E minha função não é essa, minha função é jogar cartas. Passar meu conhecimento, minhas experiências pessoais. Ninguém é obrigado a compartilhar delas. Digamos aqui. Aí eu concordo, aí eu não concordo. Não, paciência.
Eu estou compartilhando a minha experiência e o meu entendimento em relação ao jogo de cartas, tá? Então, as pessoas que vão estudar, que vão comprar o curso, pode comprar sem medo. Só tenha cuidado com qualquer tipo de vaidade que possa vir a ter se você abrir o canal de energia. Se sua terceira visão abrir e ela começar a conversar com você e as cartas começarem a se manifestar e você começar a acertar, você tem que dizer sempre e ter a humildade de ver que elas escolheram você, não é você que escolheu ela. O baralho comum, ele escolhe a gente. Ele escolhe para quem ele vai falar, para quem ele vai conversar. É tanto que tem dia que eu abro as cartas, eu vou fazer um vídeo, eu começo a abrir, fazer o estudo, não vejo nada. Eu fecho e diz, não, hoje não é dia. Já o baralho cigano e o tarô, não. Eu tenho uma habilidade porque são baralhos que energeticamente eles não precisam praticamente... Precisam, mas nem sempre. De uma entidade, de uma orientação, de uma energia, de uma egrégora entre você e aquela força daquele baralho que fala através de um poder maior, de uma espiritualidade intuitiva, magnética, que a gente não dá para explicar. É inexplicável. É uma ciência oculta. A gente não tem acesso 100% a ela. O baralho cigano, você tem poder de conhecimento, você pode conhecer, fazer conjunções de carta, ter o alinhamento, ter a percepção e ir seguir seu caminho. Então eu jogo sempre meu baralho, porque todos os dias eu estou ali em alinhamento com ele. Meu baralho cigano e meu baralho e o tarô. Mas o baralho comum eu não uso todos os dias, porque eu vou depender do meu alinhamento com ele. Da energia que está ali, da vibração, da boa vontade da minha cigana, né, da minha energia, da minha entidade protetora, que vem e que interage comigo, que abre meu canal de energia, minha terceira visão, e que ali a carta tá tendo vida, ela tá falando pra mim, incrível, entendeu? Então hoje eu vim fazer essa pequena palestra aqui, vamos dizer assim, esse bate-papo, essa conversa, e explicando um pouco e até expondo certas experiências que eu passei e que eu sei. Se você vê fotos minhas, fotos há 8 anos atrás, há 9 anos atrás, você não acredita que sou eu. O peso que tinha sobre mim, aquela cruz que eu tinha que estar carregando e que eu não sabia porquê, mas depois eu fui vendo. Por escolhas erradas que eu fiz, por caminhos errados, e eu tive, sim, confesso, e não sem vaidade nenhuma, que eu tive resignação, que eu aceitei que tinha que passar por aquele caminho ali, que eu tinha que engolir o meu orgulho, que eu tinha que mas eu nunca desisti. Tava faltando dinheiro aqui, eu inventava, ia lá na fábrica, comprava roupa, vendia, ia para Brasília, vendia, atendia por lá, voltava para cá, voltava, nunca desisti. Carregava, botava, ai, desculpa. Colocava, nunca tive medo de trabalho, sabe? Colocava um rolo de bolsa em Brasília, comprava um rolo de bolsa, trazia pra cá, vendia tudo, melhorava, pagava uma conta, pagava outra, e assim eu ia. Nunca me faltou. Eu nunca passei fome, porque eu, e diretamente com a força maior do universo, Deus, dizia, meu Deus, me ampara, se eu tenho que pagar isso aqui, se eu fiz alguma coisa, me mostra por quê, e eu tô aqui, vamos lá, vamos pagar essa dívida. Então eu tentei queimar esse karma em vida mesmo. Não precisei esperar por outra vida, não. Queimei nessa aqui mesmo. E muitas vezes, é por isso que eu digo, muitas vezes a gente não consegue. Eu sempre tive muita humildade de perceber, de acreditar, tanto que eu acredito nisso. A gente só passa aquilo que a gente merece. E a gente só passa aquilo que a gente tem que passar. E tudo tem uma consequência. A gente planta espinho, a gente vai colher espinho. Então, o baralho, nessa história toda, que eu tô querendo dizer isso, é que muitas vezes a gente brinca com forças que a gente não conhece. Então, aprenda, tenha conhecimento, se fascine por esse baralho, que ele é ótimo, para você ver, para você marcar, você ver numa linguagem, vá vendo. Se um dia você abrir, você diz, não tô conseguindo ver nada, feche. Espere um dia, 2 dias, 3 dias, abra de novo, até uma hora que você vai sentir, pronto, agora tá indo. E você vai tendo essa interação com ele. Você vai tendo. É esse o caminho, tá? Então, as pessoas que são interessadas, que querem... tá aí, eu tô começando a gravar. Mas, se Deus quiser, até final de junho tá lançado os videoaulas, tá? E as dicas e tudo de jogo vai ser muito interessante. Eu tô bem inspirada. E, se Deus quiser, vai ser o melhor, né? Porque, assim...
Os outros passei a técnica. Esse daqui eu acho assim que tem a técnica, mas eu vou ter que tentar passar um pouco mais, vamos dizer assim, de alguma vibração, mais assim, de orientação também de como você vai proceder em alguns casos que eu que vou dar mastigado, porque eu tive que viver isso e aprender, mas eu vou dar toques, sinais dentro do curso, dentro dos videoaulas, para vocês perceberem quando você pode fazer, quando você não pode fazer. Pois, gente, um abraço. Espero que tenha ficado bem claro. Espero que as pessoas se identifiquem e percebam, né? Os caminhos que vocês devem sempre estar bem limpa energeticamente. Mesmo você lidando com energias mais pesadas, você tem que saber ter o domínio delas e não elas sobre você. O segredo é isso. O segredo é você não ter medo, é você ter respeito, mas não ter medo, é você fazer uma, olha, isso aqui não dá pra mim não. Vamos fazer isso aqui que a gente vai se ajeitando, como se você estivesse falando com um amigo, como alguém que você pode ter uma troca, ser verdadeira e não só servir. A gente só serve a Deus, né? E a Jesus. O resto a gente faz, a gente trabalha junto, porque um no plano espiritual e outro no plano encarnado, no plano material. Um está encarnado, outro está desencarnado. Um está no encanto, o outro está na terra. Mas trabalhando de forma equilibrada e não de forma servil. Isso aí é o que eu acho que dá errado quando você contraria. Porque quando você contraria, você vai ser cobrada. Esse é o perigo. Pois um abraço, gente. E vou dando notícias aí sobre o curso. Beijão!